Estamos de volta, 11 horas e 40 minutos, 11h40, e nós vamos tratar agora, aqui no programa, de um assunto bem delicado, um assunto bem polêmico, né? Mas muito importante, que são as fraudes eletrônicas. Estou aqui com o professor Adriano Breuning, é professor titular do IFMT. Tudo bem, professor? Bom dia novamente, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela sua presença mais uma vez Eu aqui que no agradeço programa. o convite. O Banco Itaú, se não me engano, está com uma propaganda muito interessante, que a pessoa chega, eu até tenho, não sei se a gente consegue rodar a propaganda do banco aqui, consegue? Vamos rodar aí, porque o professor vai falar para a gente se isso é verdade ou não. Até que ponto que isso é verdade, gente, porque é demais. Quer ver? Rodrigo Mendes de Souza, endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266-7743-1314. Código de segurança não me fala. 353. Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Não sou famoso não. Não, mas seus dados são. Peraí, posso te dar uma selfie? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida... Bom, o Itaú diz que cuida, né? Será que alguém consegue cuidar dos dados de alguém? Luiz, é de rir para não chorar. Vou te dizer assim, ainda na infância, eu tenho 50 anos, né? Então já faz tempo. E eu li uma reportagem do Bill Gates, já naquela época, falando que era difícil segurança. E hoje, com a internet do jeito que está, com as ferramentas tecnológicas que tem, segurança 100% não existe. Não existe. Eu tenho raiva daquele livro dele, A Estrada do Futuro, que ele falava que o computador veio para nos libertar, né? Veio para nos escravizar ainda mais, né? Sim, eu vou dizer assim, eu tenho essa clareza em casa. Eu tenho 3 filhos, né? E dos 3, os 3 são muito tecnológicos, né? E são viciados. Se a internet cair, eu estou no sal lá em casa. Se não pode faltar comida em casa. Pode. Né? Mas se faltar internet, aí já é demais, né? Eles devem estar me assistindo, né? Eu também passo por isso. O Adriano Júnior, Júlia e Joana. Então devem estar lá assistindo. Luna está nesse nível aí. A Joana está nesse. A Júlia, vou te dizer, ela é menos tecnológica, sim, usa menos. Mas o Júnior... realmente é tecnológico. Se acabar a internet, ele me bate. Puxou o pai. Mais ou menos. Mas os dados, a gente consegue reverter isso? Então, Luiz, não existe, né? É a abertura da caixa de Pandora, né? Vazou, já foi. E aqui a gente estava falando de mulher, né? Para quem já viu aquelas meias calças de seda, né? Das mulheres de linha de seda, a hora que puxa uma e começa a abrir, por mais que você tente curar, no máximo você só faz não existe mais, não tem como devolver os dados. Vamos imaginar que o seu dado bancário fugiu, o que seria natural? Teria que mudar, como quando o cartão de crédito é clonado, você muda o cartão? Teria que mudar a conta corrente. Quando muda a conta corrente, quais os impactos você tem para o banco? Então a tecnologia, os bancos, buscando aquilo que eles chamam de accountability, que é buscar, na verdade, maximizar lucro, eles partiram para a internet, para aplicativos, diminuindo o número de agências, diminuindo o número de trabalhadores, colocando em home office, cara com... Eu vou dar um exemplo aqui, como eu passei recentemente por isso, né? E vi acontecer na Caixa Econômica, por exemplo, eles têm gente em home office trabalhando com o celular pessoal, com o pacote de dados pessoal, com o computador pessoal. Que segurança esse meu dado tem lá? Eu passei por uma situação de uma pessoa que invadiu um aplicativo que eu tenho ainda, de controle de criptomoeda, e roubou minhas moedas. E eu não sei quem roubou meu queijo. Eu tô que nem aquele filme, aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Quem roubou o meu queijo, né? Eu não sei então, para onde que foram as moedas, não tem como descobrir. Então, eu vou te dizer assim, o que é a minha leitura geral disso, do que... Eu sou engenheiro, de formação engenheiro eletricista. A computação foi formada pelos engenheiros eletrônicos e eletricistas. E na computação também existe a engenharia. Na engenharia civil, elétrica, nós temos os engenheiros que fazem projetos e engenheiros que fazem execução. E tem uma sequência de projeto. Na computação também tem a engenharia de software, que é a responsável inicial pelo projeto. Aonde que foi o erro? Foi no projeto? Foi na execução?
foi na falha que alguém forneceu alguma informação. A gente vê no passado, né, as pirâmides que tinham lugares secretos, coisas assim. Quem que vazou esse lugar secreto? Será que foi interno? Será que foi o usuário? Como que eles conseguiram? Nós vimos o mega vazamento de dados, né, que foi admitido. A Caixa só informou que já corrigiu o problema. Em outro momento... corrigiu o problema, mas os dados foram vazados. Exatamente. E qual o limite de dados? Não se sabe hoje. Alguns pesquisadores, agora eu fugi, talvez eu até agradecer ao Dr. Laelso lá da Cavalcante Advogados Associados, é nosso ex-aluno, foi meu Dr. aluno. Laelso, obrigado, viu? Dr. Laelso está aqui do ladinho ali, ó. Qualquer coisa ele entra, qualquer informação, né, ele entra para nos ajudar. Ele entende muito da LGPD, nós estamos com um trabalho nisso, ele não é meu advogado, não é isso, nós estamos num projeto de parceria, estamos estudando isso, exatamente ao lado computacional tecnológico e o lado do direito nisso. Porque a LGPD não está multando. LGPD é o que exatamente? Lei Geral de Proteção de Dados, desculpe, eu não falei. Ela entrou em vigor ano passado, ela foi promulgada e sancionada em 2018, entrou em vigor em 2019, 20 e 2021, agosto de 2021 começa a multar. Então, por exemplo, esse mega vazamento de dados, se tivesse ocorrido a partir de agosto, já era certeza que geraria uma multa bilionária, talvez. Mas como ela foi em fevereiro, não se sabe. Agora eu estava vendo que o Facebook teve um vazamento de dados de 553 milhões de pessoas, 8 milhões de usuários só no Brasil. Como que faz? Então, exatamente. O que eu diria hoje, né? Apesar de ser da tecnologia, né? De novo, eu guardo meus dados muito. Se você olhar na internet, meu Facebook não tem informações, eu quase não uso e não tinha Instagram até esses dias. Meu WhatsApp nunca foi clonado, porque eu coloco as duas chaves, né? Meus e-mails, sempre 2. Como que eu fui invadido? Não fui eu. Alguém vazou as informações. E você vai ter seus dados, você tem no Estado, você tem na União. Então você tem, se você paga a previdência... Se a pessoa tiver tempo, em um dia ela pesquisa a sua vida inteira, né? Eu vou dizer, e eles têm tempo, né? Eles não fazem outra coisa, né? O hacker só trata disso. Quanto tempo, na tua opinião, a pessoa demora para fazer o levantamento da vida de alguém? Se ele tem interesse nela, algumas horas hoje. Algumas horas? Porque já existem softwares específicos para isso. Então se ele sabe seu nome, seu CPF, por exemplo, ou seu CPF vincula seu nome, ele vai encontrar seu endereço, seu telefone, nome de pai, nome de mãe. E vamos imaginar uma coisa, se ele está interessado em você, e ele já descobriu seu nome, seu endereço, e ele busca, por exemplo, no banco quais são seus rendimentos, descobre que você tem criptomoeda, você tem investimentos, ele vai no Google, por exemplo, hoje tem uma técnica, que é de rir para não chorar, né, chamada Google Hacking. O que é isso? É para o hack mais fuleira, entre aspas, aquele que não sabe a programação. Ele usa o Google, porque se ele souber pesquisar no Google, o Google é uma ferramenta tão inteligente que conforme a pesquisa dele, a programação que você fizer da pesquisa, ele vai encontrar tudo de você numa simples pesquisa. Mas esses dias aconteceu comigo, eu tinha um carro que eu vendi há muitos anos atrás, a pessoa não transferiu e sumiu, e, enfim, desapareceu o carro. Eu achei que eu ia ter que dar baixa. De repente me liga uma pessoa à noite na minha casa, Luiz Fernando, tudo bem? Você é o dono de tal carro assim, 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 assim? Eu falei, sou. Você mora em tal lugar assim, assim, assim? Eu falei, sim, sou eu. Pois é, eu estou querendo transferir o carro para o meu nome. E eu não estou conseguindo, será que tem como a gente se encontrar e tal? Aí, graças a Deus, era séria a coisa, não era um golpe. No primeiro momento eu achei que era um golpe, eu quase desliguei o telefone. Mas aí as informações do carro me levaram, né? Eu tinha interesse em me libertar desse fantasma do passado e eu consegui transferir o carro para o nome dele. Mas você vê, onde que ele achou o meu endereço? Na internet, que nem você falou aí. E eu vou dizer uma coisa, por exemplo, se ele tiver seu nome e data de nascimento, ele vai no site da Receita e acha seu CPF. Pois é. Se ele tiver seu CPF, sua data de nascimento, ele acha quem é seu nome. Acha seu nome, CPF, data de nascimento, ele acha seu endereço. Tem seu endereço, tem esses dados, ele vai num site, principalmente no meu caso, sou um servidor público federal, ele vai lá e vê quanto você ganha, onde é seu trabalho.
Se ele quiser te sequestrar, se ele quiser roubar, ele vai lá no Google Maps, por exemplo, e acha onde você mora, pelo Maps, e vê o que você tem. Não, ele quiser me dar um abraço, me tira desse sequestro aí, poxa. Mas, se ele quiser me abraçar, não, ele eu sabe assim, tudo. não é intenção aterrorizar, mas nós estamos muito sossegados. Veja que o vazamento foi de, salvo engano, 212 milhões Esse de da Caixa. CPFs, que foi dos sites governamentais que a Caixa... 223 milhões. Tem mais do que habitante, porque até dos falecidos apareceram CPFs. Então, vamos imaginar, quem que não está nesses? E até agora, na realidade, tem um professor, o professor Gouveia, ele fala o seguinte, Heitor Gouveia, vulnerabilidade da Caixa permitiu acesso de dados sensíveis como CPF, endereço, data de nascimento, dados bancários, e que não era necessária nenhuma técnica além do Google Hacking. Na época desse vazamento, agora em fevereiro, surgiu um site, que agora me fugiu o nome do autor, e aí vazou o nome do site. Você entrava lá, era um aplicativo também, digitava seu CPF, data de nascimento, ele mostrava onde e o que tinha sido vazado. Sabiamente, eu diria até o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou tirar do ar imediatamente o site, porque ele acabava expondo o vazamento. Se o cara não estava pesquisando direito, ele ia lá, achava seu data de nascimento e CPF e ia lá pegava os dados. Eu, particularmente, pesquisei por uma outra ferramenta. Existem várias. Existe uma chamada Serasa Premium, que ela permite você verificar o que foi vazado na Dark Web, que é a web negra, né, que é onde os hackers, são páginas hackers, ela verifica o que está vazado lá. Dos meus, basicamente, estão lá vazados. Eu estou passando mal com essa entrevista aqui. Melhor passar com a entrevista do que acontecendo. Não, meu Deus do céu, não vamos nem falar um negócio desse. E estão vazados, por exemplo, todos os dados, o nome da minha mãe, já afinada, o endereço, telefone fixo, telefone celular. Professor, mas o que fazer agora? Então, a LGPD, ela cria aí alguns métodos, né? Aí o Dr. Léo está até aqui, eu não sei se nós estávamos pesquisando, ver se algum MPF já entrou com alguma coisa contra isso. Porque existe, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, a possibilidade de processo individual ou coletivo, por danos morais e materiais, porque é irreversível isso. Não tem mais como tirar esses dados da Dark Web. Vai ficar se replicando, pode tirar do ar uma, vai entrar outra. Gente, já tem cópia de... Sim, com certeza, aí. Vai ficar fechando e não Isso é já está sendo hospedado aqui. comercializado. É monetizado para eles, né? Sim. Inclusive tem um site que ele deixa aberto uma parte, aí você vai lá, olha, opa, é verdadeiro, compra o resto. Que é o caso também no brasileiro que foi preso lá, né? Com alguns milhões de dados e alguns milhões de reais na casa, né? Que a Polícia Federal mostrou, acho que foi agora em março, abril, que ela prendeu com os dados vazados da Caixa, né? O cara estava ganhando dinheiro vendendo os dados, nossos dados, né? Então, a fraude que eu sofri pode ser disso, pode ser de outra coisa. Da onde que eu já identifiquei? Bom, particularmente eu tenho 800 alunos hoje na especialização da área de segurança pública. E 2.000 colegas, né? Consultando o que viu, alguns já foram de outros bancos, não só da Caixa, é verdade, por uma fraude parecida, que é capturando essa ligação, que isso que eu acho importante dizer. O telefone fixo, como eles sabem o seu endereço e o seu telefone, eles conseguem... Toda a nossa telefonia hoje é internet, não sei se você sabe, mesmo a fixa, ela está ligada a um sistema de internet, então ela é hackeável e ela está interna à sua rede. Então a facilidade existe nisso, de ele poder fazer isso. Apesar de que a Caixa, por exemplo, falou para mim, não, eles não desligaram, você ligou em cima da ligação deles, sem consultar, sem ver, né? Mas é possível? É. Mas se você entrar nos sites de todas, a Itaú, que você reproduziu há pouco, entrar na Caixa, nenhuma orienta. Não ligue de telefone fixo para o banco. Tem que ir lá no banco. Mas eles não recomendam isso. Por quê? Porque não tem agência. Tenta ir na Caixa Econômica. Você tem que entrar no aplicativo da Caixa WhatsApp, ir lá, marcar, agendar, ou você enfrentar a fila junto com quem está sacando auxílio emergencial. Não entra. Quando eu sofri a fraude, eu fiquei algo em torno de 4 horas na fila, já tinha fechado a agência, né? Mas consegui, porque eu tinha marcado a agenda para entrar lá.
Mas passou de um dia para outro ligando no 0800 e eles não fizeram nada. Eles continuaram usando minha conta por um dia inteiro porque a Caixa não bloqueia pelo 0800. É uma fragilidade. Se eles estão cientes disso, por que não se faz, né? Eu não estive no Itaú, estou aqui testemunhando o que aconteceu. Então, o que eu recomendo a todos que estão assistindo aqui? Procure uma ferramenta dessas, verifique seus dados para não ter que ir judicialmente depois. Porque eles, pelo menos o Itaú eu soube que devolveu para um dos nossos colegas, mas a Caixa, até onde eu sei, ela está deixando isso para frente. Acho que exatamente, porque imagine quantos tiveram R$20, R$10, R$1 desviados. Para quem perdeu é R$1, mas para quem recebeu lá na ponta, quanto ele formou? Laelso. Dr. Laelso. Dr. Laelso, já vou convidá-lo para vir ao programa, para a gente, em outra oportunidade, falar sobre essa parte jurídica das fraudes, porque é muito grave, né? Sim, eu diria assim, de novo, eu até comentava, a utilidade disso, e parabenizar aqui Mais Notícias, porque imagine quantos milhões de brasileiros não têm condições de saber o que aconteceu com os reais que ele tinha na conta e que foram fraudados. Minhas moedas. Então, Adriano, quero agradecer a tua presença aqui no programa de hoje. Eu que agradeço. Apesar do tema ser bem denso, né, bem preocupante, você me deixou com a pulga atrás da orelha agora, mas a gente precisa conversar sobre isso, né? Sim. Precisamos levar essa informação até as pessoas. Sim, e parabenizo aqui por tomar essa iniciativa de conversar. Pelo que eu vi, não é incomum esse tipo de fraude, mas tem sido pouco falada ainda. Então, é preciso essa atenção de não ligar nem mesmo para o telefone, como você falou, que está no verso do cartão que a agência manda fazer, porque é perigoso até isso. Você está ligando para lá... Antes do banco atender, eles atendem Eles lá. atendem por você. Foi falado, inclusive, pelos atendentes da Caixa, já sabem disso. Meu Deus. Adriano Breunig, muito obrigado, professor titular do IFMT. Obrigado pelo papo de hoje. Fique bem. Tem uma pergunta? Será que dá tempo? Fugindo um pouco do tema, mas dentro do mesmo assunto. As urnas eletrônicas são seguras? Rapidinho. Eu vou dizer assim, eu nunca participei de algo para consultar elas. Então, 100% seguro nada existe. No meu ponto de Você vista... podia pesquisar isso aí pra gente e voltar Mas no programa depois. eu posso voltar. Eu tenho uma opinião sobre isso e um estudo sobre isso já. Então é a próxima entrevista, já fica agendada.